Olá pessoal, vamos retomar o nosso assunto de ácidos nucleicos e dessa vez estudando detalhes a molécula de RNA. Então o título da nossa aula de hoje é esse aqui, ó, transcrição gênica, né? Mas antes de falar desse assunto da transcrição gênica propriamente dita, vamos falar um pouco, relembrar alguma coisa que já falamos da molécula de RNA, tá bom? Então o que você já sabe sobre molécula de RNA? RNA é ácido nucleico e ácido nucleico é formado de nucleotídeo. O nucleotídeo tem uma pentose, uma base nitrogenada e um radical fosfato, né? E é importante a gente agora comparar com o DNA em termos de composição. Aqui nessa tabela mostra quais são os componentes químicos que podemos encontrar na molécula de RNA, que permite diferenciá-lo da molécula de DNA. Então, o primeiro está aqui, ó, pentose é ribose, né? Você deve lembrar disso. A base nitrogenada exclusiva é a uracila. Além disso, tem adenina, tem guanina, tem citosina. Mas não temos timina no RNA, temos uracila. Portanto, toda vez que eu vou falar de uma relação aqui entre elas, eu vou falar adenina-uracila, tá bom? Seja na relação RNA-DNA ou RNA com RNA, tá bom? Essa relação é importante ter em mente. O número de cadeias, como você sabe, o RNA ele é de fita simples, não é? E até para você entender a função, como por exemplo essa molécula que está aqui acima, olha aqui acima, RNA mensageiro, ela não poderia ser dupla, senão não poderia ser lida, né? Então, de modo geral, as moléculas de RNA elas são simples, mas podem, algumas delas, apresentar dobras. Isso em razão da sua função, né? Enquanto que o RNA mensageiro tem que ser um filamento, moléculas de RNA transportador, como essa aqui, ó, tem que assumir uma forma espacial para que possa exercer sua função. Então, uma representação típica que podemos fazer do RNA transportador é esse. Observe que é uma cadeia só, 5 linhas, 3 linhas, né, tem as duas extremidades, e a cadeia está dobrada. E, portanto, nós temos interação entre regiões da molécula por meio de ligações de hidrogênio. Então, você tem citosina, guanina, adenina, com uracila, né? Outras ligações que podem acontecer aí, mas essa relação que você já sabe. Então, você tem uma molécula de RNA que está dobrada, tá certo? Então, exercendo aí, ou melhor, observando o tipo de ligação que pode ocorrer. Moléculas de RNA também podem interagir com moléculas de DNA por meio de ligações de hidrogênio, que nós vamos ver nessa aula, porque a transcrição gênica requer isso, né? Em que haja uma ligação temporária entre RNA e DNA, portanto, essa relação também de ligação de hidrogênio pode ocorrer. Mas o que é verdade? Certo, as moléculas de RNA só têm uma única cadeia, tá bom? A outra é a síntese. Nós falamos que a síntese de DNA chama duplicação ou replicação. Aqui é chamada de transcrição gênica, para produzir qualquer tipo de RNA. E falando nisso, vamos conhecer aqui quais são as classes de RNA que existem. É provável que você conheça apenas 3 classes, não é? Desde o ensino médio você aprende isso. E essas 3 estão relacionadas à síntese de proteína, que é o RNA mensageiro, que contém a informação. Deixa eu abrir aqui rapidamente a figura para você ver. O RNA mensageiro, que contém informação para produzir o polipeptídeo. Vamos ver depois isso na síntese proteica. Você tem o RNA mensageiro com uma série de trincas, que a gente chama de códon, e cada códon desse codifica para o aminoácido, né? Então, o RNA mensageiro é o responsável por apresentar a informação genética para a produção de um polipeptídeo. Enquanto que o RNA transportador ele é o responsável por ligar o aminoácido e transportar o aminoácido específico até o local de síntese. Nesse caso, vai acontecer ali no ribossomo, né, que está no citoplasma. Então, essa molécula liga-se aos aminoácidos para produzir, né, para serem utilizados, os aminoácidos utilizados para a produção de proteína. Outro RNA importante é o RNA que compõe o ribossomo, por isso que recebe esse nome, RNA-R, né? Existem vários tipos de RNA ribossômico, tá certo? Várias subunidades, por assim dizer, né? Então se associa a proteínas para formar essa organela importante chamada ribossomo, né? Assim, nós temos esses 3 RNAs relacionados à síntese proteica, que vamos rever isso depois. Além disso, outras 2 classes que são pouco conhecidas são os pequenos RNAs nucleares,
chamado RNA-SN, né? Essa sigla SN é do inglês, é Small Nuclear. Em português seria o RNA, pequenos RNAs nucleares, e estão relacionados à formação de uma estrutura também formada de proteínas e de RNA, né? Esse tipo de RNA, pequenos RNAs nucleares, para formar um complexo multiproteico, né? com diferentes moléculas de RNA, chamado spliceossomo. O spliceossomo é muito semelhante ao ribossomo, mas a função dele é processar o RNA mensageiro de eucariotos. RNA de eucarioto, depois nós vamos ver isso, ele é formado de introns e exons. Os introns são sequências que não codificam para aminoácidos, e os exons codificam. E exon pode estar separado por um ou mais introns, e aí você tem que remover os introns e unir os exons. Quem faz isso é o spliceossomo. Em um mecanismo incrível, né? Que depois vocês vão ter a oportunidade de aprender um pouco sobre ele. Além disso, nós temos os microRNAs, então RNA-MI, e os RNA de interferência, o SI, também de siglas em inglês, né? Eles são curtos e estão relacionados ao silenciamento gênico, né? Um mecanismo incrível de controle da expressão gênica. Então, são 5. Além disso, vocês conhecem outras moléculas de RNA que nós já falamos, como, por exemplo, o primer. O primer é um segmento de RNA produzido pela primase e que é necessário para a síntese de DNA, já que a DNA polimerase não consegue produzir DNA de novo, né? Ele precisa de uma orientação. Quem serve de orientação é o primer. Além disso, nós falamos sobre ribozimas. Lá, quando falamos de enzimas, falamos que as enzimas em geral são proteínas, mas que existe uma classe de enzimas chamada ribozimas, que são moléculas de RNA, tá bom? Então, o mundo do RNA realmente é muito amplo, né, se comparado com moléculas de DNA. Nessa figura aqui, ó, observe que as informações para produzir esses diferentes tipos de RNA estão no DNA. Então, a fonte de todos eles é a molécula de DNA. Isso nos eucariotos, tá bom? Nas células procariotas também nós encontramos. Se tem algum tipo de RNA ali, ele foi produzido a partir de uma molécula de DNA. A exceção são os vírus, porque os vírus eles podem ter o genoma de DNA ou o genoma de RNA, né? Então, tem uma diferença. Esse é um caso particular que nós não vamos discutir isso aqui. Mas observe, para produzir RNA transportador, RNA mensageiro, RNA ribossômico, ou os pequenos RNAs nucleares, todas essas sequências são sequências de DNA que são transcritas, né? São genes específicos, tá bom? E esses genes vão ser usados para produzir os meus diferentes tipos de moléculas de RNA. O termo que nós vamos usar, transcrição gênica aqui, vamos nos referir à produção de uma molécula de RNA mensageiro, tá bom? Para poder continuar falando depois de processamento do RNA, que é uma etapa importante antes da síntese proteica, ok? Então, o termo transcrição gênica pode ser usado para a produção de qualquer tipo de RNA, mas o que nós vamos nos referir aqui é o RNA mensageiro. E aí a pergunta que a gente faz é, se a célula precisa de RNA, como nós vimos, importante para a síntese de proteína e outras funções, e que a fonte disso são moléculas de DNA, quais são os elementos que a célula precisa ter para produzir essas moléculas, né? Então, eu gosto muito de pensar que as reações que acontecem, que o processo de produção, né, dessas moléculas ocorre por meio de reações químicas, é pensar nisso. E para que uma reação química ocorra, é necessário os reagentes, né? Ou seja, então, que reagentes ou que elementos são necessários para que a célula produza os seus RNAs de qualquer tipo. Então, vamos falar sobre esses elementos. É importante você pensar dessa forma, tá bom? Então, que elementos são necessários? E aqui na tabela, nós temos, aqui do lado, dá para você ver, não preciso aumentar, dá para você ver quais são os elementos. Então, primeiro, eu preciso de ribonucleosídeo trifosfato. Vamos lembrar desse negócio. O nucleosídeo é formado por um radical fosfato ligado à pentose, nesse caso, ribose, né? E nós podemos ter um só fosfato